O instinto independe da inteligência? A resposta: precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres proveem as suas necessidades. Então quer dizer, ele falou que todos os seres, quer dizer que todos os seres possuem o instinto. Vamos falar aqui dos seres pequeninos, né? Dos insetos, das formigas, das baratas, daqueles insetinhos menores ainda, né? Da pulga. Será que todos eles têm essa espécie de inteligência? Será que todos eles têm esse instinto? Sim, todos eles têm. A prova é que eles conseguem sobreviver por conta própria. E a sobrevivência deles se dá por conta do instinto, que já nasce com eles. Não é uma inteligência que ele precisa desenvolver. O instinto, ele é, como se diz, ele é cego. É aquela voz que alerta ele de um perigo. É aquela voz que fala para ele que o organismo está precisando de alimento. É aquela voz que pede para ele se cuidar, defender aqueles de sua família. Por exemplo, o animal, o cão, né? O cão, ele protege aqueles que ele considera sua família, né? Um ser humano ou outros animais, os filhotes, né? Qualquer animal protege os filhotes, aquele instinto materno. Então tudo isso é instinto, né? Isso não é inteligência, porque a inteligência, ela vem com o raciocínio. Somente quando o homem passa a raciocinar, quando o princípio inteligente que habita os animais chega na condição hominal, é que ele passa a raciocinar, ele passa a ter o pensamento contínuo. Então, é uma inteligência diferente um pouco do instinto. Mas aí vamos nos questionar. Então quer dizer que quando vem a inteligência através do raciocínio, o homem perde o instinto? Será que é assim? O instinto é uma inteligência, só continuando, repetindo aqui, sem raciocínio, viu, pessoal? Agora vamos para a pergunta seguinte, né? 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa o outro? Começa a outra? Ele respondeu, não, porque muitas vezes se confundem. O instinto se confunde muito com a inteligência. Mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos atos que decorrem da inteligência, né? Olha aí, pessoal. Os espíritos como são sábios, né? Em nos aclarar essas informações que Kardec pedia, né? Perguntou se a gente pode estabelecer uma linha de demarcação, né? Entre a inteligência e o instinto. E ele disse que não pode, porque eles se confundem. Porém, nós podemos, analisando os nossos atos, podemos observar aqueles que nascem do instinto, puramente do instinto, daqueles outros que nascem da inteligência, né? Por exemplo, o reflexo. Algo vem em direção aos nossos olhos e a gente tem aquele reflexo de se livrar daquele objeto. Esse reflexo é dado pela inteligência ou pelo instinto? O que é que vocês acham? Pelo instinto aí. Beleza, Alexandre. Pelo instinto. É o instinto, é o reflexo instintivo, né? E esse reflexo a gente adquire quando o nosso princípio intelectual ele habita os animais, né? Reflexo instintivo. A pergunta seguinte que a gente vai comentar mais. Por exemplo, quando nós fazemos um cálculo
Um cálculo matemático, quando nós agimos de forma calculada, digamos assim, né? Não, se eu for a tal local amanhã, vai ser melhor para mim. Mas aí vem um pensamento que diz assim, não, mas amanhã é perigoso porque talvez chova. Então, um pensamento desses aí é o intelectual, né? É o da inteligência. Aquele que faz com que eu me programe para fazer tal coisa, né? Aquele que vai me trazer vantagem. Se eu fizer tal coisa, eu vou adquirir tal lucro. Eu sendo comerciante, né? Se eu agir dessa forma, aquilo vai me dar lucro. Aí tem sempre uma vozinha instintiva que diz assim, mas tome cuidado. Isso aí é um risco. Você pode perder. Você pode ter prejuízo. Então, pessoal, se confundem muito. Um é o instinto, o outro é a inteligência. Se nós nos guiássemos pelo instinto, a gente erraria menos. E ele vai dizer aqui que o homem nunca perde o instinto, viu, pessoal? O homem ele pode se intelectualizar o máximo que ele puder, mas ele sempre vai ter um instinto. Porque o instinto é aquela voz que adverte do perigo. Entendeu, pessoal? Por isso que o homem nunca fica sem o instinto. Tem uma passagem lá do Evangelho que diz o seguinte, que a primeira inteligência que vem ao animal, como nós acabamos de ver, é o instinto, né? O instinto de conservação, o instinto de proteção, tudo isso. Quando esse ser animal se torna homem, não é o animal que se torna homem, pessoal. É o princípio inteligente que habita o animal. Quando ele chega na condição hominal, que vai habitar o homem, esse princípio inteligente, que se torna espírito, com E maiúsculo, entendam bem, ele passa a desenvolver o pensamento contínuo, não é mais fragmentário. Nesse momento ele adquire o raciocínio, mas ele ainda continua com o instinto dele, porque até agora ele só trouxe o instinto de conservação para se proteger. Ele no início ainda é muito parecido com o animal. Vocês se lembram dos homens da caverna, né, pessoal? Os homens da caverna lutam pela sobrevivência, tentam predar o animal para poder comer a carne, para sobreviverem, né? E tentam se proteger dos animais mais perigosos, das feras, não é isso? À medida que o homem vai reencarnando, que vai se desenvolvendo a sua inteligência, né? E à medida que também vai se desenvolvendo o seu livre-arbítrio, porque a inteligência se desenvolve com o livre-arbítrio, um caminho ao lado do outro. Quanto mais inteligência eu vou adquirindo, mais eu vou tendo responsabilidade pelos meus atos. Aí eu chego a um ponto, segundo o Evangelho, onde eu vou transformar esse instinto em sensações. Olha aí, pessoal. Eu transformo o instinto em sensações, que é a continuação do instinto. É o aperfeiçoamento dessa primeira inteligência. Mas nesse momento eu deixo de ter o instinto? Não deixo. Apenas eu aperfeiçoei ele mais um pouco, mas eu continuo com ele. E as sensações nós vamos ter também para toda a vida. Vamos ter essas sensações, né? São elas que nos permitem resgatar nossos erros, né? Se nós não tivéssemos sensações, nós não poderíamos expiar nossos erros do passado, né? Então, são pelas sensações que nós temos que a gente expia, que a gente sofre, né? Aquelas sensações de sofrimento, sensações de dor, sensações de prazer, sensações de alívio. É um tipo de inteligência também. O top dessas sensações, o top digamos assim, dessa inteligência, chama-se amor. Então, quando o homem aprende a amar, então ele já pode deixar os mundos de provas e expiações. Eles já podem passar a um mundo de regeneração, ou até a um mundo feliz.
Não é isso, pessoal? Não é assim? Os Espíritos nos ensinam que a chave para deixarmos os mundos de provas e expiações não é a prática da caridade, não é isso? E o que é a prática da caridade? Não é o amor? Então, o amor é a chave pela qual o homem deixa de habitar mundos de sofrimento. Mas primeiramente vem o instinto, que a gente herda do animal, herda do princípio inteligente, né, que está em nós. Depois, já de transformados em espíritos com E maiúsculo, né, já habitando esse corpo humano, nós desenvolvemos as sensações. Com o passar do tempo, nós desenvolvemos a consciência de si mesmo. Olha só, pessoal, vejam bem, essa consciência de si mesmo, ela tem duas conotações. O animal, ele também, cedo, nas primeiras encarnações de animais, ele também aprende a distinguir que ele tem uma individualidade, mas ainda não é uma consciência, porque o animal ainda não possui consciência, mas ele sabe que ele é um ser individual, entendeu, pessoal? Ele procura se proteger, procura se alimentar, mas só quando o homem, depois da condição hominal de várias encarnações, é que o homem adquire essa consciência de si mesmo. Em que época, em que momento é que o homem adquire a consciência de si mesmo? É quando ele se intelectualiza o suficiente para entender que é responsável pelos seus atos. Aí ele percebe que ele tem uma consciência. A consciência nasce nesse momento aí, onde ele percebe que o que ele faz vai ter uma consequência. Você plantar é livre no plantio e escravo na colheita, né? Você planta, é livre para plantar, mas é obrigado a colher aquilo que você planta. Então, isso aí é uma tarefa da consciência, né? Ela não esquece. E o top de linha dessas sensações é o amor, como eu falei, né? Então, somente quando o homem aprende a amar é que ele chegou no ponto, né? É como Paulo dizia: eu posso ter toda a inteligência do mundo, eu posso saber falar todas as línguas, eu posso até falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu nada serei, né? Ou seja, é o top de linha da inteligência ou das sensações, é o amor. Então, pessoal, a gente vai para o item 75, né? O item 75, que é onde a gente conclui. Então diz assim: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais. Eu acabei de dar a dica, né, pessoal?